Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Sueli, eu tenho 39 anos, eu moro na cidade de Lambari, no sul de Minas Gerais. Eu sou casada e hoje eu quero dividir com vocês um pouquinho da minha história. Esse é o meu esposo Daniel. Esse painel foi ele que montou aqui na nossa sala. Essa TV foi ele que instalou. E ele tinha gostado muito quando eu coloquei o nosso sofá nessa posição, que foi agora recentemente. Daniel tinha 36 anos. Ah, ele me deu essa flor também. Recentemente. Daniel é nascido na cidade de São João da Boa Vista. Ele foi criado pela avó. Ele tem apenas a mãe. Foi criado pelo pai. Ele tem uma irmã também por parte de mãe. Eu tô aqui entrando na minha cozinha. Essa casa aqui a gente comprou juntos, né? É casa financiada, nós ainda estamos pagando, né? A gente era muito feliz, a gente amava a nossa casa. E eu quero contar pra vocês um pouquinho, né, da nossa vida, da nossa história. Esse é um momento agora que eu iria ficar muito triste, porque hoje eu não vou receber visitas, né? Ainda é cedo, eu já tomei banho pra secar meu cabelo, amanhã eu volto a trabalhar. Aqui na nossa cidade as lojas voltaram a abrir, né? Então amanhã eu volto pro trabalho. E então eu quero falar pra vocês da minha vida, se vocês tiverem interesse em assistir e falar sobre o Daniel. O Daniel eu conheci há 13 anos atrás, né? Num curso federal que a gente estava fazendo na cidade de São João da Boa Vista. Então, na verdade, ele se encantou por mim primeiro, então ele se aproximou e desde então a gente começou a namorar. Nesse mesmo ano a gente casou e a gente está juntos, né? Estávamos juntos há 13 anos. Muito felizes, tão felizes que eu não sei medir, eu não imaginava que era tanta felicidade. Bom, eu fui morar na cidade de São João pra ficar com meu irmão, que meu irmão morava lá sozinho. Eu fui pra ajudar meu irmão e conseguir um emprego, estudar, mas eu não me adaptei à cidade maravilhosa, mas não foi boa pra mim. Então eu, mesmo namorando, eu decidi voltar, né? E o Daniel, ele simplesmente falou, eu vou junto com você. E ele veio, assim ele fez, né? Eu pedi pra minha mãe, ela deixou e ele veio. Aí, em menos de 3 meses que a gente tava aqui, acho que menos que isso, a gente marcou nosso casamento no civil, a gente casou no civil. E a gente se casou e passamos por muitas lutas. Ele veio da cidade dele apenas com 3 mochilas, uma com roupa, uma com a toalha, um cobertor verde que a gente tem até hoje. E o outro ele trouxe um computador daqueles do monitor de tubo, né, bem antigo. E alguns livros. Bom, a gente trabalhou junto, a gente lutou junto, nós descíamos da casa da minha mãe, que ela mora na zona rural, nós descíamos a serra de bicicleta às vezes, né? Com sol, com chuva, ele me carregava às vezes, até que a gente conseguiu arrumar uma outra bicicleta, que sem querer, um dia, na hora de ir embora, a gente já tava cansada, a gente acabou esquecendo que a gente tava de bicicleta naquele dia, né, e apressados para voltar para casa, era um pouco longe, e a gente esqueceu a bicicleta e as bicicletas foram roubadas, nunca mais a gente recuperou, é claro. Eu tinha uma moto, que até então a moto estava na cidade de São João, aí a moto foi trazida para cá e nós passamos então a usar essa moto. E aí o Dani, ele conseguiu emprego, foi bem difícil também. Eu me lembro que no começo ele andava quilômetros a pé à procura de emprego, ele chegou a fazer testes em confecção, né? Na época tinha confecções aqui em Lambari e ele chegou a fazer testes. Ele passou, mas não deu certo. A área dele é técnico em informática e rapidinho ele conseguiu um emprego, porque ele é uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito dada, uma pessoa muito boa. E ele se comunica com muita facilidade, se comunica com qualquer pessoa em qualquer lugar. Então ele conseguiu um emprego. Eu fiquei morando na casa da minha mãe, né? Porque a gente não tinha nossa casa, a gente não, nem aluguel a gente podia pagar naquele momento. Até que o Dani falou, não, vamos
alugar nossa casa. Aí a gente foi, depois eu consegui emprego também. Bom, assim, um período de tempo que a gente descia de bicicleta, porque a gente tinha um bar, a gente conseguiu um barzinho, a gente vendia sorvete, açaí, coxinha. Aí não deu certo porque a minha mãe, ela foi embora para Brasília e eu tinha que vigiar o sítio ao mesmo tempo, né? Tinha os animais, então às vezes ficava meio complicado de ficar nas duas lidas. Aí a gente optou por não ficar com o barzinho. Nisso eu consegui um emprego, aí a gente foi batalhando, a gente morou numa casa por um ano, depois mudamos para uma outra mais próxima por um ano, até que financiamos a nossa. E a gente já tá aqui, se eu não me engano, há 11 anos. Essa casa é nossa felicidade. Uma casa simples, e eu não vejo como simples, eu vejo como cada centímetro de muito amor. Me desculpem. Tudo que tem aqui é nosso, é de nós dois. E a gente que conseguiu. Eu consegui emprego, troquei de emprego por um emprego melhor, né? Depois troquei de emprego por um emprego que eu achava mais vantajoso. Eu continuo trabalhando nesse emprego. E o Dani, ele começou a trabalhar, né, por conta própria. Depois de um certo tempo, ele começou a trabalhar por conta própria, porque ele foi formando uma carteira de cliente devido ao fato dele ser muito comunicativo, muito despachado, muito aberto, muito com vontade de ajudar. E então ele decidiu trabalhar por conta própria, uma vez que ele ganhava super pouco, não era condizente com a profissão dele, né? Então ele começou a trabalhar por conta própria, ele teve muito sucesso, graças a Deus. Ele era muito procurado por fábricas, por médicos, por pessoas, muitas pessoas de cidades vizinhas, bairros rurais, distantes, todo mundo procurava por ele, né? Acho que através de indicação, às vezes um bom profissional, ele é sempre bem indicado. E assim ele fez um nome na cidade, escritórios também que ele atendia. Aí ele super fez o nome dele na cidade, a gente conseguiu comprar nosso carro, a gente tem moto também, e a gente tem outras coisas que não vem ao caso, né? Mas que foi eu só tô falando desses bens materiais porque assim, foi a vitória que a gente teve, né? De fazer tudo juntos. E E o Daniel, ele tinha, assim, como a mãe dele, que é diabética, ele também tinha uma diabetes. Porém, ele não controlava ela, ele não sabia nem se era tipo 1, 2 ou 3, né? Ele nunca fez um exame. Ele baseou o que ele tinha porque pelo que ele sentia, e às vezes fazia algumas pesquisas, e aí ele então tinha diabetes. Porém, ele amava Coca-Cola, ele era apaixonado por Coca-Cola, ele chegava a sair de casa à noite sozinho para buscar Coca-Cola. Então assim, era incontrolável, né? Por mais que eu falasse, para não ser chata para ele, eu nem falava mais, né? E às vezes assim, quando ele tava muito ruim, assim, porque a diabetes às vezes tem época que acho que ela dá uma piorada, né? Dá uma agravada, ele não tomava coca. Aí ele mesmo cortava a coca. Ele fumava também. Até a única coisa que eu consegui dele foi pedir para ele que não fumasse, nem dentro de casa, nem dentro do carro. Era a única coisa que isso ele me ouviu. Ele nunca fumou dentro de casa, eu nunca vi. E nunca fumou dentro do carro, porque eu também nunca vi. Mas parar, ele não parava, a não ser em dados momentos assim que ele, às vezes a diabetes atacava alguma coisa e aí ele parava, dava uma parada, mas voltava, mas largar o vício mesmo ele não conseguiu. Bom, Deus levou o Daniel no dia 13 de 3 de 2021. Ele começou a sentir mal, sentir dores na região abdominal e ele vomitava e tossia e as dores terríveis, a gente procurava
o pronto-socorro e ele recebia uma medicação na veia, mas logo ele era liberado, porque não conseguia saber o que ele tinha, né? Achava-se que era apenas uma indigestão mesmo, né? Porque ele também não estava conseguindo evacuar, então estava difícil, mas o médico passou alguns medicamentos e aquilo amenizava a situação, mas quando chegava a noite ele agravava de novo, então a gente voltava no pronto-socorro, ele era medicado e a gente voltava para casa. Aí, porém, na sexta-feira, no dia 12, a gente foi até o pronto-socorro. Isso mesmo, no dia 12 a gente foi ao pronto-socorro por volta de 11 horas ele me pediu, nós fomos. Aí depois por volta de 2 horas ele voltou, 2 horas da manhã aproximadamente, ele voltou sozinho. Ele voltou sozinho, porque eu tava dormindo no outro quarto, ele preferiu dormir no outro quarto também, porque separado, porque ele tava levantando toda hora, ele tava se sentindo incomodado e para não me atrapalhar, porque eu ia trabalhar no outro dia, ele preferiu dormir em quarto separado. E eu tinha ficado muito cansada naquele dia, nem sei porque eu adormeci profundamente, não vi que ele saiu de casa, não fez barulho algum, não me chamou. E aí só quando eu acordei que eu percebi que ele não estava em casa foi quando eu procurei por toda a casa, né? Vi que ele não estava aqui. Eu falei, bom, como a gente deixou o carro na rua, porque a gente chegou do pronto-socorro cansado, já era tarde, eu deixei na rua. Eu falei, bom, então ele foi para o pronto-socorro. Eu liguei para ele, não me atendeu. Eu liguei no pronto-socorro e me atenderam e me disseram que era para eu ir lá, que não ia me passar informações por telefone. Bom, eu fui lá. Daniel estava no oxigênio, ele estava amarelo, ele estava suando muito. Eu cheguei a secar várias vezes o suor aqui na testa dele, no peito. Ele estava todo monitorado, ele estava tomando umas medicações em cada braço. O médico me chamou, né, e disse que o estado dele era de moderado a grave, porque eu não conseguia descobrir o que ele era, porque febre não tinha, outra coisa não tinha. E até que se fez um raio-x, isso eu já tava lá com ele, porque quando eu descobri eu fui voando pro pronto-socorro. Aí fizeram um raio-x e viram que o pulmão dele estava bastante comprometido, mas até então eu achei que poderia ser uma gripe, talvez uma pneumonia, alguma coisa nesse sentido, né? Que ele tá com o pulmão comprometido, mas ele tá aqui na mão dos médicos. Aí o médico depois me chamou novamente e disse, eu tô cortando algumas etapas assim do fato, porque assim, ele colocou sonda, né, nele, para ele fazer xixi. O médico também me falou que ia achou melhor entubá-lo, né, porque a saturação dele estava muito baixa. Eu nem sabia o que era saturação, nem sei exatamente o que é saturação, mas é a respiração, que acho que estava muito baixa, a troca. Me parece que é isso. Eu procuro não saber, às vezes eu tenho super curiosidade de saber, mas depois eu penso no quanto ele pode ter sofrido. Então eu, eu desvio meu pensamento. E essa é a única hora que eu consigo desviar meu pensamento. Daniel foi sedado, foi entubado e foi transferido para uma cidade vizinha. Estão me ligando que eu vou recusar a ligação.